Olá, senhores, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Nesta semana, nós estamos aí trazendo questões relacionadas ao direito societário, reflexões sobre o direito societário no Brasil. O tema da nossa aula de hoje diz respeito às sociedades não personificadas e os tipos menores de sociedades personificadas, ou seja, aqueles tipos societários que, na prática, dificilmente uma sociedade acaba adotando, que são nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo dos tipos de sociedades personificadas. Nas duas primeiras aulas, nós estamos caminhando dentro da análise das sociedades personificadas, que são aquelas que possuem personalidade jurídica. Na primeira aula, nós vimos aí os principais efeitos que decorrem da personificação de uma sociedade, quais sejam titularidade obrigacional, ela se torna sujeito de direitos e obrigações, titularidade processual, ou seja, ela pode demandar e ser demandada em juízo, e patrimonial, que é talvez um dos principais efeitos que decorrem da personificação da sociedade. Pois, ao adquirir personalidade jurídica, a sociedade passa a ter bens próprios e distintos dos bens que integram o patrimônio de seus sócios. Portanto, como vimos lá na nossa primeira aula, em regra, os sócios de uma sociedade personificada não poderão ter os seus bens pessoais utilizados para a satisfação dos credores de uma sociedade personificada. Vejam, apenas um parênteses aqui. Isso não significa, como vimos, que esses sócios jamais responderão pelas dívidas da sociedade. Muito pelo contrário. Afinal, os sócios sempre são responsáveis pelas dívidas da sociedade. Ocorre que, com a personificação, passa a ser impossível, pelo menos em regra, aos credores da sociedade, buscar a satisfação de seus créditos diretamente nos bens pessoais dos sócios da sociedade. Esses credores devem primeiro buscar a satisfação de seus créditos no patrimônio da sociedade, para só depois, se esses bens forem insuficientes, poder cobrar subsidiariamente de quem? Da sociedade. Esse é o efeito que decorre da personificação de uma sociedade. E vejam, muito importante essa observação. Muito embora vigore no direito brasileiro o princípio da autonomia patrimonial, este princípio vem sendo constantemente relativizado pelos nossos tribunais. Então, muitas vezes eu posso constituir uma sociedade empresária limitada, uma sociedade que possui personalidade jurídica, aonde, em regra, os sócios não poderão ser cobrados diretamente pelas dívidas sociais, mas, diante de certas circunstâncias, esses sócios poderão sim vir a responder diretamente com os seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade. Isso, senhores, nós veremos aí com mais detalhes ao longo do nosso curso, tá? Mas, no primeiro curso, foi mostrado para vocês a questão da personificação das sociedades. Na aula passada, entramos nas espécies de sociedades. Sociedade empresária e sociedade simples. Afinal, as sociedades personificadas podem ser de duas espécies. De um lado, eu tenho a sociedade que se submete ao regime jurídico do direito empresarial, a chamada sociedade empresária, e de outro lado, eu tenho aquela espécie de sociedade que não é empresário, que não se submete ao regime jurídico do direito empresarial, que não pode falir, que não tem acesso à recuperação de empresas, que não está arquivada na junta, é a chamada sociedade simples. Pois bem, o que nós iremos ver agora? Nós iremos ver 3 tipos de sociedades personificadas. Sociedade em nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Vejam, uma coisa é classificar a sociedade quanto à espécie. Quando eu classifico uma sociedade quanto à espécie, tal como foi feito na aula passada, o meu critério, o que eu levo em consideração, é o regime jurídico a que ela se submete. Em outras palavras, se ela é ou não é um empresário. Agora, além de ser classificada quanto à espécie, uma sociedade personificada também poderá ser classificada quanto a um tipo ou forma societária. Afinal, limitada, SA, cooperativa, sociedade em nome coletivo,
sociedade em comandita simples. Isso não é espécie de sociedade. Isso é tipo societário. Como assim, professor? Veja, toda vez que eu for constituir uma sociedade, seja ela empresária, seja ela simples, eu poderei adotar para ela um dos 6 tipos societários disciplinados pelo Código Civil Brasileiro. Existem 6 tipos societários disciplinados no Código Civil Brasileiro. São eles: nome coletivo, comandita simples, comandita por ações, limitada, sociedade anônima e cooperativa. Pois bem, esses tipos societários diferenciam-se uns dos outros não em função do regime jurídico a que se submete a sociedade. Afinal, eu posso ter, ao mesmo tempo, uma sociedade empresária limitada e, com outros sócios, uma sociedade simples limitada. Eu posso ter uma sociedade empresária em nome coletivo e uma sociedade simples em nome coletivo. Por quê? Porque os tipos societários, em regra, independem do regime jurídico a que se submete a sociedade. Os tipos societários, basicamente, servem para definir o grau de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Então, quando eu classifico uma sociedade quanto ao tipo societário por ela adotado, o que eu estou levando em consideração, basicamente, não é mais o regime jurídico. O que eu levo em consideração, basicamente, é o grau de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Em outras palavras, até que ponto o sócio daquela sociedade, seja ela empresária, seja ela simples, irá responder com os seus bens pessoais pelas dívidas sociais. Afinal, o fato da sociedade ter personalidade jurídica significa que, em regra, os sócios não poderão responder de forma direta pelas obrigações sociais, mas poderão responder, sim, de forma subsidiária, ou seja, após exauridos os bens da sociedade. E daí, quando eles forem cobrados, surgirá a seguinte questão: até que ponto este sócio poderá responder com seus bens pessoais pelas dívidas da sociedade? Qual é o grau de responsabilidade dos sócios dessa sociedade empresária ou dessa sociedade simples pelas obrigações sociais? Quem vai determinar isso não é a espécie da sociedade. Não é, em regra, o fato da sociedade ser ou não ser personificada. Quem determina o grau de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais é o tipo societário que ela adotou. E aí nós começamos a entender por que grande parte das sociedades, a grande maioria das sociedades empresárias e simples, dificilmente, raramente adotarão os 3 tipos societários que nós iremos ver hoje: nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Por que, senhores, mais de 99% de todas as sociedades empresárias existentes no Brasil são limitadas ou anônimas? Por que mais de 90% de todas as sociedades simples existentes no Brasil são limitadas? Qual é a razão, né, da não preferência por esses outros tipos societários? Nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. A resposta é simples. Está no fato de que nesses 3 tipos societários, os sócios responderão de forma ilimitada pelas obrigações sociais. Numa sociedade em nome coletivo, exauridos os bens da sociedade e sendo esses bens insuficientes para a satisfação dos seus credores, os sócios, senhores, responderão até a integral satisfação dos credores da sociedade com os seus bens pessoais. Porque numa sociedade em nome coletivo, a responsabilidade de todos os sócios é ilimitada pelas obrigações sociais. Por sua vez, numa sociedade em comandita, e aí pouco importa se ela é comandita simples ou comandita por ações. Muito embora eu tenha certos sócios que respondam de forma limitada, eu terei também necessariamente sócios que respondam de forma ilimitada. Então, necessariamente, numa sociedade empresária em comandita simples ou numa sociedade empresária em comandita por ações, haverá na sociedade sócios que respondam de forma ilimitada com seus bens pessoais. Ora, na prática, se existem outros tipos societários no direito brasileiro, como, por exemplo, sociedade limitada,
de sociedade anônima? Dificilmente alguém, quando resolver constituir uma sociedade, irá optar para essa sociedade, seja ela empresária, seja ela simples, esses 3 primeiros tipos societários: nome coletivo, comandita simples e comandita por ações. Mas o fato é que eles existem. O fato é que eles estão disciplinados no nosso Código Civil de 2002. O fato é que eles permaneceram desde o Código Comercial de 1850 até o nosso atual Código Civil. Portanto, são tipos societários que devemos estudar. Bem, antes de entrarmos no estudo específico do primeiro tipo societário, que é nome coletivo, é muito importante que fique claro na cabeça de cada um dos senhores que uma sociedade personificada pode ser classificada quanto à sua espécie e quanto ao seu tipo. A espécie, empresária e simples, determina o regime jurídico. E o que diferencia uma sociedade empresária de uma sociedade simples, como vimos na aula 2, é a forma como ela explora a sua atividade. Já o tipo societário não determina o regime jurídico. O tipo societário define, basicamente, o grau de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. Sempre que a sociedade for da espécie empresária, e essa é uma observação importante, sempre que a sociedade se predispor a exercer sua atividade com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado, a adoção de um tipo societário, para ela, será obrigatório. É o que estabelece o caput do artigo 983 do Código Civil. Vejam só, senhores, o que estabelece o caput do artigo 983 do Código Civil. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos societários regulados nos artigos 1039 a 1092. Vejam, o que nós temos entre os artigos 1039 a 1092? Os 6 tipos societários regulados pelo Código Civil. Agora, a sociedade simples, ela não tem esse dever. A sociedade simples, ao contrário da sociedade empresária, que deverá obrigatoriamente adotar um tipo societário para poder ser constituída, a sociedade simples tem a faculdade. A sociedade simples, na verdade, tem a prerrogativa, tem a opção de, ao ser constituída, adotar ou não um dos tipos societários regulados pelo Código Civil. Vejam só, é o que diz a segunda parte do artigo 982. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos societários regulados nos artigos 1039 a 1092. Já a sociedade simples pode. Vejam só aqui, o verbo empregado não é dever, é uma faculdade, é um poder que a sociedade simples tem. A sociedade simples pode adotar um desses tipos. E, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias. O que significa isso? Significa que se vocês forem à junta comercial do estado de vocês, todas as sociedades empresárias arquivadas nesta junta comercial terão adotado necessariamente um tipo societário. Não existe sociedade empresária pura. Toda sociedade empresária que existe, ou é em nome coletivo, ou é em comandita simples, ou é em comandita por ações, ou é limitada, ou é anônima. Mas não existe uma sociedade empresária pura. Ou seja, uma sociedade empresária constituída sem a adoção de um desses tipos. Se os senhores levarem a registro no cartório, melhor, se os senhores levarem a registro na junta comercial um contrato para constituir uma sociedade empresária e não tenham especificado neste contrato o tipo societário por ela adotado, a junta comercial não irá proceder ao registro. Certo? Tudo bem? Agora, e a sociedade simples? A sociedade simples também tem a obrigatoriedade de adotar um tipo societário? Não. Como acabamos de ver, a sociedade simples pode. Ela tem a opção. Mas, professor, não é o tipo societário que define o grau de responsabilidade dos sócios? É. Pois bem, se
Se é o tipo societário que define o grau de responsabilidade dos sócios, se a sociedade simples não adotar nenhum tipo societário específico, eu pergunto ao senhor, como é que os sócios dessa sociedade simples pura irão responder pelas dívidas sociais? Porque eu tinha entendido, a sociedade empresária limitada é uma sociedade que, por ser empresária, se submete ao regime jurídico do direito empresarial e, por adotar como tipo societário limitada, atribui responsabilidade limitada aos seus sócios. Tudo bem. A sociedade simples limitada, por sua vez, é a sociedade que não se submete ao regime jurídico do direito empresarial, mas, por adotar como tipo societário limitada, atribui responsabilidade limitada aos seus sócios. Tranquilo? Agora, se eu constituo uma sociedade simples e não adoto para ela um tipo societário, como é que fica o grau de responsabilidade de seus sócios? Já que o senhor disse que é o tipo societário que define o grau de responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais. É que, neste caso, e isso só vale para a sociedade simples, haverá no Código Civil regras que vão disciplinar supletivamente esse tipo societário. Existem no Código Civil regras que estabelecem a regência da sociedade simples caso ela opte por não adotar nenhum tipo societário específico. E essas regras atribuem responsabilidade ilimitada aos seus sócios. Então, se eu quiser constituir uma sociedade simples pura, eu posso? Eu posso. Mas saiba que, nesta minha sociedade simples, os sócios responderão de forma ilimitada pelas obrigações sociais. Por isso que a maior parte das sociedades simples arquivadas em cartório adotam como tipo societário o quê? Limitada. Certo, senhores? É a praxe, né? Que é a antiga sociedade civil limitada. Na aula passada nós estudamos aí a diferença entre sociedade comercial e civil, sociedade empresária e simples. Nós vimos que não existem mais sociedades comerciais nem civis no direito brasileiro. Hoje as espécies são empresárias, se submeterem ao regime jurídico do direito empresarial, ou simples, caso não se submetam. Tá claro? Tudo bem? Ótimo. Pois bem, primeiro tipo societário, objeto da nossa aula de hoje, é a chamada sociedade em nome coletivo. A sociedade em nome coletivo está disciplinada no Código Civil Brasileiro, artigos 1039 a 1044 do Código Civil. Então, a disciplina legal desse tipo societário está no Código Civil, artigos 1039 a 1044 do Código Civil. O que podemos falar sobre esse tipo societário tão pouco utilizado na prática? Primeiro, características dos sócios. Por exemplo, José, seu segundo nome. José Eugênio. Se eu quiser constituir com você uma sociedade, José Eugênio, digamos que nós resolvemos aí constituir uma sociedade que vai, claro, algo voltado para o público feminino, né? Afinal, os senhores sabem que o maior mercado consumidor, o maior mercado em termos de poder aquisitivo, é o mercado feminino. Né? E por quê? Porque, muito embora alguns especialistas entendam que o maior mercado seja o mercado homossexual, por quê? Porque, em regra, o homossexual, por não ter filhos, acaba tendo um poder de renda muito grande, eles se esquecem que a mulher tem uma capacidade de concentrar renda imbatível. Por quê? Porque ela tem toda a sua renda como juíza, como professora, como médica, como promotora, mas integralmente a renda do marido. Portanto, senhores, se vocês forem um dia montar algum produto, montem um produto voltado para quem? Para as mulheres, porque assim vocês ficarão ricos. E já que nós vamos montar um produto para o público feminino, vamos fazer algo daquilo que elas mais gostam, que é couro. Artigos de couro. Pode ser o que for de couro. Bolsa, sapato, jaqueta. Não é verdade? As mulheres que estão aqui presentes, vocês não gostam? Uma bota de couro no inverno? Uma jaqueta de couro? Não é verdade? Couro, senhores. Esse é o segredo da riqueza. Vamos então constituir uma sociedade que vai fabricar sapatos. A Couro Bom Indústria de Sapatos. Essa sociedade, José, vai atuar com profissionalismo, fins lucrativos e de modo organizado. Portanto, vai ser uma sociedade de que espécie? Empresária ou simples? Empresária. Perfeito. Por que ela vai ser da espécie empresária? Porque ela vai se submeter ao regime jurídico próprio do direito empresarial, na medida em que ela explora a sua atividade tal como um empresário.
Ótimo. Temos que adotar um tipo para ela. Já que ela é uma sociedade empresária, ela precisa necessariamente, o quê? Ela precisa necessariamente adotar um daqueles 6 tipos. Mas veja, ela tem que adotar um dos 6. Mas existe um tipo, que nós vimos na aula passada, que jamais poderá ser da espécie empresária. Existe um tipo societário que sempre será sociedade simples. Portanto, nós não poderemos adotar para a nossa sociedade esse tipo. Vocês se lembram? Quais são esses tipos? Vocês que assistiram o programa, a aula 2, qual é esse tipo? Cooperativa. Cooperativa, senhores. Cooperativa jamais será sociedade empresária. Cooperativa sempre será sociedade simples. Mas, se quisermos, podemos adotar para a nossa sociedade nome coletivo. Podemos constituir uma sociedade empresária em nome coletivo. Não podemos? Você acha isso que é aconselhável? Hein, José Augusto? José Eugênio, desculpe. Você acha, José Eugênio, que é aconselhável constituirmos uma sociedade em nome coletivo? Uma sociedade empresária em nome coletivo? Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. Como meu advogado, você me aconselharia a não adotar esse tipo societário para a sociedade. Perfeito? Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque nessa sociedade, caso não haja no seu patrimônio bens suficientes para a satisfação dos seus credores e seja decretada a sua falência, o que acontece com os sócios? Os sócios dessa sociedade responderão ilimitadamente com seus bens pessoais. Responderão até a integral satisfação dos credores da sociedade. Mais, de acordo com a nova lei de falências, a Lei 11.101 de 2005, existe um posicionamento da doutrina que admite, inclusive, a decretação da falência dos sócios da sociedade em nome coletivo. Por quê? Porque são sócios de responsabilidade ilimitada. Pois bem, mas digamos que você não seja aí advogado, não tenha formação jurídica, nem eu, fiquemos impressionados com esse nome bonito, sociedade empresária em nome coletivo, e resolvemos constituir para a nossa sociedade, adotar para a nossa sociedade, esse tipo societário. O primeiro ponto importante na elaboração do contrato social, afinal, a sociedade em nome coletivo, como vimos na primeira aula, é uma sociedade contratual, não é uma sociedade institucional. Os seus atos constitutivos não são estatuto, são o quê? Os atos constitutivos, um contrato. Um contrato social. Primeira questão importante. Será que qualquer pessoa pode fazer parte de uma sociedade em nome coletivo? Será que uma pessoa jurídica, por exemplo, será que a Brastemp poderia fazer parte dessa nossa sociedade como sócia também? O que vocês acham? Não. Na sociedade em nome coletivo, somente pessoas físicas poderão fazer parte. Somente pessoas físicas poderão contratar sociedade em nome coletivo. E como essas pessoas físicas, sócias desta sociedade em nome coletivo, irão responder pelas obrigações sociais? Bem, senhores, vejam. Quando eu pergunto a vocês como um sócio responde pelas dívidas da sociedade, a resposta, de forma ilimitada, é muito superficial. Por quê? Porque quando analisamos a responsabilidade de um sócio, essa responsabilidade, seja qual tipo societário for, deve ser analisada de acordo com 3 critérios. Sempre a responsabilidade do sócio é analisada com base em 3 critérios. Primeiro critério, qual é? O primeiro critério leva em consideração o momento em que o sócio poderá ser cobrado. Afinal, se a sociedade não paga o que deve, o credor vai poder cobrar. Vai poder cobrar diretamente dos sócios, ou primeiro terá que buscar a satisfação do seu crédito nos bens da sociedade, para que só depois de exaurido esses bens, possa subsidiariamente cobrar dos sócios. Em outras palavras, quanto ao momento, que é o primeiro critério de classificação da responsabilidade de um sócio, a responsabilidade será direta ou subsidiária. Se a sociedade tem personalidade jurídica, em regra, a responsabilidade dos sócios será direta ou será subsidiária? Ingrid, lembrando um pouco da nossa primeira aula, se a sociedade adquiriu personalidade jurídica e passa a ter bens próprios e distinto dos bens que integram o patrimônio dos sócios,
o credor desta sociedade, que tem personalidade jurídica, vai poder buscar a satisfação de seus créditos diretamente nos bens pessoais dos sócios? Ou será que ele deve primeiro cobrar da sociedade, afinal foi ela que se obrigou a pagar, para só depois, exauridos os bens da sociedade, poder subsidiariamente cobrar dos sócios? Perfeito. Então, em se tratando de uma sociedade personificada, pouco importa se ela é empresária ou se ela é simples. Pouco importa se ela é em nome coletivo, se ela é em comandita simples, se ela é limitada ou anônima. Pelo fato de ela ter personalidade jurídica, a responsabilidade dos sócios, em regra, será o quê? Subsidiária. Mas por que eu digo tanto em regra? Porque o princípio aqui retratado, que é o princípio da autonomia patrimonial, comporta exceções. E ele vem sendo, de forma constante, relativizada pelos nossos tribunais. Relativizado pelos nossos tribunais. Em que situações o princípio da autonomia patrimonial vem sendo relativizado pelos nossos tribunais? Basicamente, em duas situações. Primeiro, diante daqueles credores que, em razão da sua situação de hipossuficiência, não tem como exigir da outra parte garantias complementares frente às obrigações por ela assumidas. Por exemplo, um empregado. Vejam, senhores, um empregado, ele pode até muito bem negociar as condições do contrato, como jornada, como valor da remuneração, benefícios, tudo isso ele pode negociar. Mas, os senhores acham que o empregado vai poder dizer para o diretor de recursos humanos da sociedade, que está prestes a contratá-lo, que está satisfeito com tudo? Porém, ele tem receio que a sociedade, em razão da crise econômica que o mundo está atravessando, venha a falir nos próximos anos. Então ele, empregado, chega para o diretor da sociedade e diz: olha, estou de acordo com todos os termos do contrato, mas para que eu assine este contrato, eu gostaria que o senhor diretor de recursos humanos, juntamente com os demais administradores da sociedade, se possível os sócios, assinassem também este contrato, prestando uma garantia pessoal, uma fiança às obrigações assumidas pela sociedade empregadora de pagar os meus salários. Por quê? Porque se a sociedade daqui a algum tempo vier a descumprir as suas obrigações, eu posso cobrar dos senhores. O que vocês acham disso? Ingrid, você acha isso viável? Você acha viável o empregado chegar para os administradores de uma sociedade e exigir garantias complementares frente às obrigações que ela vem a assumir? Não. Não. Ele pode. Poder pode. Poder pode. Poder pode, mas o que acontece, Michael, se um empregado faz esse tipo de exigência para a sociedade da qual ele está prestes a ser contratado? No caso, o empregador vai buscar outro empregado. Vai pegar outro empregado. Ou seja, senhores, o empregado que faz esse tipo de colocação recebe a seguinte resposta do diretor de recursos humanos: ótimo, o senhor quer garantias complementares? Tudo bem. Vai para a sua casa, que eu vou conversar com os demais sócios e administradores, e assim que eu conseguir pegar a assinatura de todos, inclusive com a anuência do cônjuge, dos respectivos sócios e administradores, eu ligo para o senhor e o senhor vem trabalhar. Não é verdade? Ou seja, esse empregado vai ser contratado? Mas é nunca. Então vejam, o empregado, ele não pode exigir garantias complementares frente às obrigações assumidas pela sociedade empregadora. Diante disso, eu posso dizer que, se a sociedade empregadora não pagar o salário, não pagar o que deve a este empregado, muito embora vigore no direito brasileiro o princípio da autonomia patrimonial, neste caso, certamente a Justiça do Trabalho irá relativizar a aplicação deste princípio, para que o credor empregado possa, diretamente nos bens dos sócios da sociedade, buscar a satisfação de seus créditos. Certo, senhores? Um outro exemplo, consumidor
mesma situação. O consumidor também não pode exigir garantias complementares. Nesse sentido, até o artigo 28, parágrafo 5º, do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, traz a possibilidade de cobrança dos sócios direta de forma expressa e taxativa. Lembro, é claro, que esse artigo foi objeto de muita crítica por parte da nossa doutrina. Mas, de qualquer forma, esse consumidor, em princípio, poderia cobrar diretamente dos sócios pelas dívidas da sociedade. Vejam, aqui nós não estamos falando na aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Nesses casos, houve a desconsideração? Houve. Mas não é a aplicação daquela teoria que tem origem no direito anglo-saxônico. O que nós acabamos de ver é uma hipótese onde, pelo simples não pagamento da sociedade devedora, o juiz permite que os bens pessoais dos sócios sirvam para a satisfação desses credores. Isso não é a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Para a aplicação da teoria, é indispensável que haja o quê? Abuso. Abuso no uso do instituto da personalidade, com o intuito de fraudar interesses legítimos de credores da sociedade. Vejam, um banco. Digamos que um banco empreste dinheiro para a sociedade. Pois bem, daqui 12 meses a sociedade não paga. O banco pode cobrar diretamente dos sócios? Não. O banco não é empregado. Por quê? Porque o banco, quando celebrou aquele contrato de empréstimo com a sociedade, ele pôde muito bem exigir garantias complementares dos sócios e administradores daquela sociedade. Senhores, quando um banco empresta dinheiro para uma pessoa jurídica, tenham certeza, em regra, os sócios, os cônjuges dos sócios, os administradores, na verdade, acho que até a terceira geração dos parentes, dos sócios e administradores da sociedade, prestam garantia pessoal às obrigações assumidas pela pessoa jurídica. Por isso que, na prática, se a sociedade deixa de pagar um empréstimo bancário, os sócios são cobrados. Mas eles não são cobrados por serem sócios. Nós não estamos relativizando o princípio da autonomia patrimonial. Eles são cobrados por quê? Porque prestaram uma garantia pessoal no contrato de mútuo celebrado com o banco. E, em regra, se for fiança, renunciando o benefício de ordem. Então, vejam. Se o banco empresta dinheiro para a sociedade e resolve abrir mão dessas garantias, ora, ele teve a oportunidade de exigi-las? Teve. Ao contrário do empregado, ao contrário do consumidor, o banco tem plenas condições, por estar em pé de igualdade, até mesmo, em certas vezes, superioridade em relação ao empresário, exigir dele, exigir da sociedade, garantias complementares frente às obrigações que ela assume de pagar o valor emprestado. E se o banco abre mão dessa garantia, ele abre mão dessa garantia por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Senhores, o negócio do banco é intermediação monetária. Ele capta para disponibilizar. E na diferença entre aquilo que ele paga na captação e aquilo que ele cobra na disponibilização do recurso, está aí o seu ganho. Então o banco, se abre mão de uma garantia, ele resolve ampliar os seus riscos. E risco e retorno são grandezas proporcionais. Por exemplo, Michael, se você não quer correr risco, ainda mais considerando hoje em dia como está o mercado de ações. Se você tem lá 100 mil reais e não quer correr risco, você deixa esse dinheiro aonde? Não vai me dizer debaixo do seu colchão, né? Passo o microfone para o Michael. Tá. Você deixa o seu dinheiro aonde, Michael? Essa conta poupança. Na poupança. Por quê? Porque na poupança o risco é zero. Consequentemente, você vai receber quanto, Michael? Zero alguma coisa. Não é verdade? Afinal, risco e retorno são grandezas proporcionais. Agora, Michael, você quer ganhar, você quer arriscar, você coloca num fundo de ações. Você pode ganhar 10% no mês? Pode. Mas também você pode perder 10% no mês? Pode. Então veja, o banco,
Empresta dinheiro. Bem, se emprestar dinheiro a uma sociedade com a assinatura de todos os sócios como fiadores e respectivos cônjuges representa um risco, os juros que ele vai cobrar é proporcional a esse risco. Agora, se ele abre mão dessas garantias, aumenta o risco? Aumenta. Consequentemente, o que ele está cobrando a mais? Juros. Então, ao abrir mão das garantias e aumentar o risco, o banco está assumindo o quê? Um risco maior. E, consequentemente, ele vai querer o quê? Um retorno maior do capital emprestado. Ou seja, vai exigir mais juros da sociedade. A sociedade vai pagar. Só que tem um momento que ela deixa de cumprir sua obrigação. E daí eu pergunto aos senhores, nesse caso, o banco vai poder, já que abriu mão da garantia, quando a sociedade se tornar inadimplente, buscar a satisfação do seu crédito diretamente nos bens pessoais dos sócios? Não. Neste caso ele não pode. Porque, nesse caso, ele teve a oportunidade de exigir da sociedade garantias complementares frente às obrigações por ela assumidas e resolveu abrir mão. E abriu mão, por quê? Porque ele quis ganhar mais. Ele quis aumentar o risco para aumentar o retorno. E daí? O risco se verifica, a sociedade não paga e ele vai querer se beneficiar e cobrar diretamente dos sócios, como se ele tivesse exigido a garantia? É claro que não. Então, neste caso, senhores, nesta hipótese, o banco não vai poder cobrar diretamente dos sócios pelas obrigações sociais. Então, o primeiro ponto importante aqui é que vocês percebam nítida diferença que existe entre um crédito de um trabalhador, entre um crédito de um consumidor e o crédito de um banco e o crédito de um fornecedor. Quando nós estamos diante de empregados, de consumidores que celebram contratos de emprego, de consumo com a sociedade, eles não podem exigir da sociedade, em razão da sua posição, garantias complementares frente às obrigações que ela veio assumir. Já um banco, um fornecedor, quando celebra contratos com a sociedade, essas pessoas podem exigir tais garantias. Por isso, o empregado, o consumidor, caso a sociedade não honre com a sua obrigação, pode buscar diretamente nos bens dos sócios a satisfação de seus créditos. Já um banco, já um fornecedor, só poderá cobrar em regra diretamente dos sócios após exauridos os bens da sociedade. Porque, nesse caso, a responsabilidade dos sócios não será direta. Será o quê? Subsidiária. Tá claro? Mas, e se os sócios se valeram do Instituto da Personalidade Jurídica para fraudar interesses legítimos de credores da sociedade? Como assim, professor? E se os sócios, na verdade, levaram os gerentes do banco, antes da celebração do contrato de empréstimo, para um prédio maravilhoso, que diziam ser da sociedade, mas, quando a sociedade foi executada, constatou-se que aquele prédio não era da sociedade. Aquele prédio estava em nome dos sócios. Na verdade, os sócios locavam aquele prédio para a sociedade. Quando o oficial de justiça foi procurar bens, e viu lá alguns equipamentos parados, deixados de lado, e foi penhorar aqueles bens, descobriu que aqueles bens, na linha de produção da sociedade, não pertenciam a ela. Estavam lá em comodato. Na verdade, aqueles bens pertenciam ao sócio. Ou seja, está nítida aí a confusão entre o que é da sociedade e o que é dos sócios. Está nítida aí a chamada confusão patrimonial. Sempre que caracterizada a confusão patrimonial ou desvio de finalidade, estará caracterizado o abuso da personalidade jurídica da sociedade por parte dos seus sócios, com o intuito de prejudicar interesses legítimos de credores. E uma vez configurada essa situação, mesmo que o credor seja um banco, ele poderá, por intermédio da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, requerer que os efeitos de certas relações entre a sociedade e o banco sejam estendidos aos bens particulares de seus sócios. Essa é a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que foi, de certa forma, recepcionada no nosso Código Civil de 2002, no artigo 50. Então, o que estabelece o artigo 50 do nosso Código Civil? Vejam só.
em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, desde que provocado, ou seja, pode o juiz decidir a requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, mesmo sendo o credor um banco, ele pode buscar a satisfação do seu crédito diretamente nos bens particulares dos sócios, preservando assim a sociedade em virtude da prática de atos abusivos por parte desses sócios? Pode, mediante a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Mas vejam, para que eu possa aplicar essa teoria, é fundamental o quê? Que os sócios tenham utilizado a sociedade, tenham utilizado o Instituto da Personalidade Jurídica com a intenção de fraudar interesses legítimos dos credores da sociedade. E como é que eu provo essa intenção de fraudar? Afinal, a prova da fraude, da intenção de fraudar interesse de credores, é extremamente complexa. Então, o professor Fábio Conder Comparato, ao auxiliar o professor Miguel Reale na elaboração do nosso Código Civil, inseriu aqui o artigo 50, que nos traz alguns elementos objetivos que facilitarão a caracterização do desvio da personalidade jurídica. Quais são esses elementos objetivos que facilitam a caracterização do desvio da personalidade jurídica? O primeiro é a confusão patrimonial, quando os sócios usam os bens da sociedade, a sociedade usa os bens dos sócios e assim por diante. O segundo é o desvio de finalidade. É o desvio de finalidade. Certo, senhores? A sociedade, na verdade, é utilizada para um propósito distinto daquele que constitui seu objeto. Tá claro? Tudo bem? Podemos fechar esse nosso parênteses importantíssimo sobre personalidade? Pois bem, voltamos para a nossa sociedade. Voltamos para a nossa sociedade, José. Sociedade empresária em nome coletivo. Pois bem, é uma sociedade personificada. Goza de toda essa proteção. Quanto ao momento, nós, sócios, vamos responder, portanto, como? De forma direta ou subsidiária? Se a sociedade é personificada, a responsabilidade dos sócios é subsidiária. Princípio da autonomia patrimonial, com todas as ressalvas da desconsideração da personalidade jurídica que acabamos de ver. Agora, uma vez cobrado, afinal o sócio será cobrado no momento. Qual é o limite da responsabilidade desse sócio? Então, o segundo critério de classificação da responsabilidade de um sócio diz respeito ao grau desta responsabilidade. De acordo com o grau, a responsabilidade de um sócio pode ser limitada ou ilimitada. Numa sociedade em nome coletivo como a nossa, muito embora nós respondamos de forma subsidiária, já que ela é personificada, uma vez cobrados, responderemos ilimitadamente com os nossos bens pessoais pelas dívidas da sociedade. Pouco importa que esta sociedade empresária deva 10 mil, 10 milhões ou 100 milhões. Exauridos os bens da sociedade, nós responderemos até a integral satisfação de todos os credores da sociedade. Porque na sociedade em nome coletivo, os sócios respondem de forma ilimitada. Perfeito. Agora, existe um terceiro critério de classificação da responsabilidade dos sócios. Qual é esse terceiro critério? É aquele que leva em conta a solidariedade. Nessa sociedade em nome coletivo, nós respondemos de forma ilimitada, certo? Pois bem, mas será que isso significa que se eu participar em 70% na sociedade e você em 30%, os credores vão poder cobrar ilimitadamente de nós, mas poderão escolher você, José, para cobrar tudo? E é claro, se você pagar, terá o direito de regresso para cobrar de mim a cota parte da minha participação? Senhores, numa sociedade em nome coletivo, existe solidariedade entre os sócios pelas dívidas sociais? Numa sociedade em nome coletivo, existe. Os sócios, por se tratar de uma sociedade contratual, são solidariamente responsáveis entre si. Respondem de forma ilimitada e solidária por todas as dívidas da sociedade. Certo?
Tudo bem? Então, esses são os 3 critérios de classificação da responsabilidade de um sócio. Primeiro, é o critério que leva em consideração o momento em que o sócio pode ser cobrado. De acordo com o momento, a responsabilidade do sócio será direta ou será subsidiária. O segundo critério, e quem define o segundo critério é o grau da responsabilidade, quem define o segundo critério é o tipo societário adotado, diz respeito ao grau da responsabilidade. De acordo com o grau da responsabilidade, um sócio pode responder de forma limitada ou ilimitada. E, por fim, o terceiro critério, quanto à solidariedade. Será que os sócios são solidariamente responsáveis pelas dívidas sociais? Sim ou não? Sendo a sociedade contratual, a responsabilidade, em regra, será solidária. Na verdade, somente o acionista, via de regra, vai responder de forma não solidária. Todos os demais sócios, de todos os demais tipos societários, respondem de forma solidária. Então, lembre-se, acionista, em regra, é o único que responde de forma não solidária. Tá claro, senhores? Tudo bem? Ótimo. Agora, analisada a característica dos sócios de uma sociedade em nome coletivo, são pessoas físicas que respondem de forma subsidiária, ilimitada e solidariamente entre si. Uma questão muito importante que precisamos definir. Qual é o grau? Quem é que pode, administrar essa sociedade? Quem é que pode exercer a administração de uma sociedade em nome coletivo? Somente sócios poderão ser eleitos administradores? Ou será que eu poderia eleger um terceiro não sócio? A resposta aqui é simples. Numa sociedade em nome coletivo, somente quem for sócio da sociedade poderá exercer a sua administração. Então, se nós, por exemplo, quiséssemos eleger a Ingrid como diretora da nossa sociedade em nome coletivo, José, não poderíamos. Por quê? Porque, sendo essa sociedade em nome coletivo, somente os sócios poderiam ser nomeados administradores da sociedade. Tá claro? Tudo bem? Então, esses são alguns pontos importantes sobre este tipo societário. Professor, eu estava aqui lendo, o artigo 1039 e, diante do que o senhor me disse, surgiu uma dúvida. Vejam só, o que estabelece o parágrafo único do artigo 1039? Sem prejuízo da responsabilidade perante terceiros, podem os sócios, no ato constitutivo ou por unânime convenção posterior, limitar entre si a responsabilidade de cada um. De novo, sem prejuízo da responsabilidade de terceiros, podem os sócios de uma sociedade em nome coletivo, no ato constitutivo, ou seja, no contrato da sociedade, ou posteriormente, desde que todos os sócios estejam de acordo, limitar a responsabilidade de cada um. Isso significa que eu posso, dentro do contrato de uma sociedade em nome coletivo, estabelecer uma cláusula em que o sócio José responda limitadamente ao valor de suas cotas. Digamos que ele tenha lá subscrito R$1.000, eu tenha subscrito 1.000, ele responde apenas pela integralização dos 1.000. Ou seja, a partir do momento que ele entregar os R$1.000 para a sociedade, acabou a sua responsabilidade. Isso é possível. Mas vejam, isso feriria o grau de responsabilidade dos sócios, que acabamos de ver, ser ilimitada? Michael, tem alguma ideia sobre isso? É possível nós limitarmos a responsabilidade dos sócios no contrato social da sociedade em nome coletivo. Mas daí, como é que fica a questão dos terceiros com quem essa sociedade vier a contratar? Será que eles terão que observar esse limite de responsabilidade estabelecido no contrato pelos sócios? Ou será que não? Será que mesmo havendo uma previsão de que o sócio José responde até R$1.000, para terceiros, pouco importa. Eles poderão cobrar tudo de José, e daí o José poderá cobrar o resto de mim, ou seja, tudo menos os R$1.000. Por quê? Porque ele só responde pelos 1.000. O que você acha, Michael? Perante os credores, os sócios respondem de maneira ilimitada, de forma ilimitada. Perfeito. Ou seja, eventual limitação
quanto à responsabilidade dos sócios, é possível estar estabelecida no contrato? Sim, é possível, mas essa limitação só vale entre quem? Só vale entre os sócios. Perante os credores da sociedade em nome coletivo, eles responderão de forma ilimitada. Certo, senhores? Está claro esse tipo? Perfeito. O segundo tipo societário, também pouco utilizado, é a sociedade em comandita simples. A característica, tanto de uma sociedade em comandita simples, como numa sociedade em comandita por ações, é ter, dentro da mesma sociedade, coexistindo, sócios com um grau de responsabilidade distinta. Então, vejo, numa comandita simples, eu vou ter duas categorias de sócios. De um lado, o chamado sócio comanditado, e de outro, o chamado sócio comanditário. Enquanto o comanditado, que é aquele que vai administrar a sociedade, responde ilimitadamente com seus bens pessoais, o sócio comanditário, que não pode exercer atos de gestão, que não pode ser nomeado administrador, responderá de forma limitada ao valor de suas cotas. Então, ao contrário de uma sociedade em nome coletivo, onde todos respondem de forma ilimitada, ao contrário de uma limitada ou de uma sociedade anônima, onde todos os sócios respondem de forma limitada, numa sociedade em comandita simples, eu terei alguns sócios respondendo de forma limitada e outros de forma ilimitada. O comanditado irá responder de forma subsidiária, ilimitada e solidariamente com seus pares. É assim que o sócio comanditado responde. E por responder de forma ilimitada, nada mais óbvio que ele possa exercer a administração da sociedade. Já o comanditário, que não irá exercer a administração da sociedade em nome coletivo, responderá também de forma subsidiária. Afinal, a sociedade é personificada, porém, de modo limitado. A responsabilidade do comanditário é limitada ao valor de suas cotas e solidariamente com os seus pares, de forma solidária com os demais sócios comanditários. Tá claro? A sociedade em comandita simples também está disciplinada no Código Civil, artigos 1045 a 1051. Então, a sociedade simples, em comandita simples, também está disciplinada no Código Civil, artigos 1045 a 1051. Bem, o nosso último tipo societário, dessas sociedades menores, é a comandita por ações, que de um lado terá o acionista diretor, que tal como o comanditado da comandita simples responderá de forma ilimitada, mas poderá exercer a administração da sociedade, e o acionista que não exerce a administração. Esse acionista que não exerce a administração vai responder de forma limitada, mas ao contrário do sócio comanditário da comandita simples, o acionista que não exerce a administração e responde de forma limitada não será solidário com os demais acionistas. Ou seja, entre o acionista que não exerce a administração na comandita por ações, a responsabilidade é não solidária. Esse tipo societário está disciplinado no Código Civil, artigos 1090 e 1092 e na Lei 6404 de 76. E na Lei 6404 de 76. Certo, senhores? Bem, com isso, encerramos aqui a nossa aula. Este é o programa Saber Direito. Meu nome, Marcelo Tadeu Comete, professor de Direito Empresarial. Estarei aqui com vocês por mais 2 encontros. Até a nossa próxima aula. Um abraço a todos.